Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica e hoje abordando um tema sumamente interessante, parapsicologia. Com certeza você já ouviu falar, já pensou, mas talvez não tivesse informações mais detalhadas. Então, o programa Realidade Fantástica traz para você uma pessoa especializada no assunto que vai repartir um pouco do seu conhecimento conosco, que é o Reginaldo Hiraoka, que é parapsicólogo na Clínica de Terapias Alternativas aqui em Curitiba, professor de Parapsicologia, Filosofia e Antropologia na Faculdade Espírita, aqui de Curitiba. Ele é coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Parapsicologia, com ênfase em estudos da consciência, também na Faculdade Espírita, veja que interessante. E é professor de Filosofia no ensino médio. Quer dizer, uma pessoa com muito gabarito e que vai com certeza trazer informações vitais para nós. Tudo bem, Reginaldo, com você? Tudo bom, Jamil? É uma honra estar aqui, né, nesse encontro, né, de troca de saberes, né? Então, muito obrigado. Imagina, nós é que te agradecemos, viu? Reginaldo, parapsicologia, vamos começar diferenciando, para quem não conhece muito, da psicologia convencional, né? Qual que é o campo de atuação da parapsicologia e contando um pouquinho da história dela. Bom, primeiro a parapsicologia ela busca investigar, né, fenômenos um pouco diferentes, né? Por exemplo, dentro da psicologia nós temos a questão da memória, né, a cognição, a consciência. Na parapsicologia nós verificamos, por exemplo, se pessoas que, por exemplo, lembram a ideia de memória, né, de uma suposta vida passada, por exemplo, né? Então a diferença, né, já se dá por esse tipo de investigação. Ou, por exemplo, dentro das áreas da comunicação, nós temos a comunicação verbal, tem a não verbal, tem a comunicação via meios tecnológicos, né? E na parapsicologia nós temos um outro tipo de comunicação, que é mente a mente, é como se fosse uma comunhão entre duas mentes, só que à distância, onde um sabe ou sente o que uma outra pessoa à distância está sentindo em tempo real, né? Então, tem a ver com o estudo, claro, da psique, né, que é a ideia de alma também, né, mas ele transcende, né, os fenômenos da parapsicologia transcende as noções de relacionamento, de memória, de comunicação, de interação humana com outras pessoas e com o ambiente, né. Quando que esse estudo, né, da parapsicologia começou a se organizar? Né? É porque a gente sabe que tem toda uma fenomenologia associada à parapsicologia. Isso. Né? Como é que isso começou? Tem uma data, tem um nascimento histórico? No século XIX ali, né, existia um grande boom no sentido espiritualista do ser humano. Quer dizer, existia uma presença muito da materialidade da vida humana, né? Toda a revolução industrial, toda a revolução científica, né, fez com que essa parte da religião começasse a ficar um pouco mais de lado, né? Mas ao mesmo tempo essas pessoas continuavam a ter vários tipos de experiências e não necessariamente eram pessoas vinculadas à religião, né? Tem outras que sim, que eram vinculadas às religiões. E com o surgimento, por exemplo, do próprio espiritismo, que é um movimento moderno também sobre as questões espirituais, né? Vários médiuns diziam se comunicar-se com pessoas falecidas e existiam também vários movimentos nos Estados Unidos das chamadas mesas girantes, onde várias pessoas colocavam suas mãos nas mesas, né, e tentavam se comunicar ou então fazer com que as mesas se mexessem, né? E nesse ambiente, né, tipo de toda a construção da ciência, nessa questão, digamos assim, da modernidade, né, que surge a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né? É uma entidade que tem vários pesquisadores renomados, né, fundadores tal como William James, o próprio Freud pertenceu a essa sociedade também. Freud, sim, Freud também, como que é? Pesquisadores renomados, né, que fizeram parte dessa sociedade para tentar investigar, porque o propósito era investigar. O pressuposto vamos verificar em termos científicos o que isso significa, se realmente era verdadeiro essas experiências, né? Então ali no final do século XIX que começa a surgir essa sociedade, né?
Primeiramente, Jamil, essas pesquisas eram feitas principalmente com médiuns, né, que tinham capacidades de produzir efeitos, digamos, de movimento de objetos, que produziam ectoplasmia, que é uma substância que sai do ser humano e que se forma em torno de um corpo, né, às vezes até mesmo do espírito, né. Então essas investigações foram inicialmente feitas com pessoas que supostamente tinham dotes, né, paranormais ou mediúnicos, né, de grande valor, né? Então a Sociedade de Pesquisas Psíquicas procurava principalmente essas pessoas. Já ali em 1930, né, na Duke University, né, o Joseph Banks Heine, que era um biólogo, né, PhD em botânica, ele começa a investigar não essas pessoas que têm supostamente essas capacidades mediúnicas e paranormais de efeitos extraordinários, né? E sim pessoas comuns, estudantes, universitários, né, de qualquer área do conhecimento, quer dizer, pessoa que nunca pensou em ter qualquer tipo de habilidade dessa natureza. E ele começa a fazer uma investigação acadêmica com chamadas cartas Zener, né? As cartas Zener são aquelas que a gente diz que tem uma onda, tem um quadrado, tem um triângulo. Seria para testar a telepatia? Isso. São 5 símbolos, né, que buscam verificar se a pessoa capta a imagem dentro de um envelope, por exemplo, escondido, né? Você coloca uma carta dessa, né, que tem um círculo, uma cruz, ondas, um quadrado e um triângulo, né? São 5 símbolos, e esses 5 símbolos por que foi escolhido esses símbolos, né? Porque um é diferente do outro, né? E um tem uma linha, que é a ideia do círculo, né? A cruz tem 2 linhas, as ondas são 3 linhas, o quadrado são 4, né? E a estrela seriam 3 linhas, né? Digamos assim, né? Então, dentro dessa ideia, né, colocava-se, por exemplo, essas cartas dentro de envelopes e pedia para as pessoas descobrirem o que estaria dentro do envelope. Estaríamos aí testando a chamada clarividência, né? Ou, por exemplo, digamos que eu estou aqui, você está aí, né? Colocamos uma placa entre nós dois, experimento da época, né? Era bem simples, né? E eu pegava uma imagem, por exemplo, de uma cruz, né? E tentava mandar para você. E você tentava captar essa imagem e anotava numa ficha de registro. Se aquilo que você anotou coincidisse com aquilo que eu enviei, isso era um indício de telepatia. Ah, tá. Que resultados, no caso do Heine, poderia-se dizer que ele chegou a comprovar o fenômeno? Por exemplo, da telepatia, ou perto disso? Nós temos aí a validação, né, digamos assim, desses fenômenos, é uma validação estatística, né? Então a verdade é estatística, é uma verdade provável, né? Em ciência tem que lembrar que não temos verdades absolutas. Existe o que? Probabilidades, né? Possibilidades de uma verdade. Verdade absoluta não pertence à ciência, pertence às religiões, né? Então, dentro dessas verdades, a análise estatística é uma forma de você verificar que existe uma probabilidade de que aquilo exista, né? Perfeito. Então, dentro disso, você vê, se nós temos 5 cartas, né, para um acerto, né? Então, em termos estatísticos, nós teríamos 20% de probabilidade ao acaso, ok? 20% ao acaso. Então, dentre 100 experimentos que forem feitos com as cartas Zener, com telepatia, clarividência ou precognição, 20, se você acertar 20, é ao acaso, não tem paranormalidade nenhuma. Perfeito. Né? Se você atingisse acima dessa, né, quer dizer, atingisse um grau estatístico maior que isso, né, aí a gente poderia dizer que existe a evidência de um fenômeno, uma evidência estatística do fenômeno. Então o Heine conseguiu além dos 20%, 25%, né, uma média ali de estatística. Em outros experimentos, 28%. Num laboratório, né, feito de telepatia, só que mais moderno, né, agora do século XXI, né, nós temos os experimentos de telepatia com a técnica Ganzfeld, né? Ganzfeld, o que vem a ser isso? Ganzfeld é uma técnica de privação sensorial,
né, onde a pessoa faz uma espécie de num laboratório isolado, né, acusticamente, né, a pessoa fica deitada, fica isolada sensorialmente, fecha os olhos, escuta um ruído branco, né, que altera a consciência. Ela coloca meias bolinhas de ping-pong sobre os olhos, né, para tampar, e existe uma luz vermelha incidindo sobre o rosto. A luz vermelha estimula o cérebro a produzir imagens, né? Então dá abertura para isso. E depois desse relaxamento, né, digamos assim, em que o receptor da telepatia faz isso, e o emissor num outro laboratório também faz a mesma técnica de relaxamento, né? Depois de um relaxamento breve, o que acontece? O emissor, em um laboratório distante, assiste um vídeo de 1 minuto e meio, por exemplo, né, sobre um determinado conteúdo. E enquanto ele está assistindo, ele está tentando enviar por telepatia para outra pessoa que está nesse ambiente, né? Depois da emissão do experimento, o receptor, né, que ele está lá com as bolinhas lá, né, enfim, ele vai assistir 4 vídeos. Né? Lembrando que a análise é estatística, né? Então ele vai assistir 4 vídeos. Se dentro desses 4 vídeos ele escolher exatamente o vídeo que foi enviado, nós temos uma evidência de telepatia. Então a técnica Gansill tem essa dinâmica para evidenciar os fenômenos, né? O que nós conseguimos atingir, né? Veja ali que o Heine conseguiu acima dos 20%, né? Na técnica Gansill nós atingimos 33%, 35%, né? Nessa média estatística, né? Então é uma técnica que permite uma evidência maior desses fenômenos. Reginaldo, você diria que todas as pessoas têm um potencial paranormal? Ou isso pode ser desenvolvido? Isso é só para pessoas dotadas? Dentro do teu estudo na parapsicologia? O conhecimento que nós temos, veja, o Heine é um biólogo, então ele acreditava, né, que isso existiria na natureza, né? Então ele acredita. Será que existiria algo no surgimento da vida? Né? Veja, vida é muito maior que só a espécie humana. Com certeza. Então, no surgimento da vida, algo, né, que evidenciasse essa psi, né, ou então psi poderia ser algum componente que poderia ajudar na evolução, entende? Evolução no sentido de Darwin, né? No sentido de uma adaptação, não no sentido que é melhor ou pior. Entendo. É no sentido de adaptação, nesse sentido da evolução, né? Então ele acreditava assim que psi poderia ser um fato relevante na evolução, na adaptação, né? O engenheiro Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, ele diz inclusive que lá no período das cavernas, né, a psi poderia ser algo muito também relevante. Por quê? Porque você não tinha naquela época, né, digamos, televisão, não tinha rádio, quer dizer, não tinha nenhum meio de comunicação para saber o que estaria acontecendo no meio, né? E também não teria nenhuma garantia se algum predador iria chegar de forma desapercebida. Sim. Então a psi, ou seja, a capacidade de você perceber à distância o inimigo, ou então o predador, seria muito relevante pela questão de você conhecer o que estava a surgir de perigo. Sim. Né? Ou então o fato, por exemplo, de você estar caçando e, digamos, como que toda a família está dentro de um determinado local, se ele estivesse em perigo, a comunicação telepática avisaria a pessoa que estaria à distância, né? Então ele vai fazer essa costura, né, tipo antropológica, sobre a psi como um fator de uma adaptação dentro disso, né? Você citou alguns fenômenos que são até com uma nomenclatura, que a parapsicologia ela constitui uma nomenclatura própria, né? Isso. Você falou em pré-cognição, você falou em telepatia, falou em clarividência. Por exemplo, alguns muito conhecidos, por exemplo, o que viria a ser a xenoglacia ou xenoglossia? Xenoglossia seria a possibilidade de uma pessoa que nunca falou uma determinada língua e também não tem nenhum conhecimento, sei lá, na infância, sei lá, na escola, que esqueceu, né? Quer dizer, uma capacidade de uma pessoa falar outras línguas, né? Glosso, né? Quer dizer, a parte, né, digamos assim, da linguagem mesmo, né? Então a habilidade de pessoas falar línguas diferentes ou línguas esquecidas, né? E que nunca aprendeu.
E isso ocorre, né? Já se Sim. presenciou várias Tem vezes. um livro que inclusive foi reeditado agora no Brasil, chama-se Xenoglossia. É um livro do Ian Stevenson, né? Foi editado novamente pela editora Vida e Consciência. Eles também reeditaram um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Eu ia te perguntar sobre esse livro, que é um livro assim bastante célebre. E que sim. surge assim, quase que uma casuística ali. Como é que a parapsicologia foi um estudo parapsicológico ou ali se avança hipóteses, mas nada conclusivo? É um estudo que avança na direção de uma evidência, de uma prova, né? Mas tem que lembrar que são provas, né, que não estão totalmente concluídas, né? Digamos assim, são evidências que apontam uma direção. Por quê? Porque na ciência, boa parte da ciência ela se faz de forma da indução. Sim. Né? Ou seja, o método indutivo ele está presente, né? Então você não, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que teve uma experiência de lembranças de vidas passadas, Certo. né? Então, por mais provas que tenhamos sobre aquele caso ali, em favor, né, a favor da hipótese ali, você não tem como generalizar que isso daí é uma verdade já estabelecida, verdadeira, né? Por quê? Porque é uma verdade estatística, né? Nós temos casos pequenos, particulares, né? E não podemos fazer uma generalização, senão vira uma generalização apressada. Você né? diria que em parapsicologia os fenômenos, né, vamos dizer, os fenômenos são reais, mas a resposta sobre esses fenômenos não é ainda conclusiva? Para quem vivencia esses fenômenos, né, eles são reais. Né? Existe uma certeza, né, intuitiva para a pessoa, uma certeza que para ela é real. Né? Enfim, mas é claro que na parapsicologia nós não podemos esquecer, porque daí seria um erro metodológico, que a nossa mente ela pode se enganar, ela pode pegar elementos e compor uma ideia em torno daquilo. Né? Mas no caso em que nós temos efeitos físicos observáveis, você falou lá no começo do século XIX, os famosos médios, né? Por exemplo, tem o caso da famosa aparição de Kat King, né? Que seria um espírito que se fluidificava e se solidificava. Claro que a hipótese espírita tem a sua resposta, né? Não, é um espírito. Mas a parapsicologia a gente sabe, não, existem outras possibilidades, embora o fenômeno esteja aí. No caso desses fenômenos externos que podem ser observados por mais testemunhas, ainda assim é uma coisa mais subjetiva da pessoa que vivencia? Ou você pode dizer, não, um fenômeno está ocorrendo alguma coisa? Então, pelo método científico ali, né, por mais que a gente queira, digamos assim, imaginar que possa existir alguma coisa, e às vezes alguns pesquisadores já têm a certeza disso, né? Mas no caminho científico, por exemplo, ali a materialização, o que nós podemos dizer sobre aquilo? Isso. Que saiu uma substância de um determinado sujeito, né? E que criou uma imagem, tal como o de Kat King. Sim. Né? Isso é a descrição do fenômeno, entende? Você, a partir dessa descrição, apontar, digamos que é o espírito de Kat King, aí já é um salto muito grande. Mas né? até o fenômeno para a psicologia pode evidenciar, não, há um fenômeno. Há um fenômeno, isso a fenomenologia comprovado. existe né? Isso. A explicação é que pode... desse fenômeno que é complicado. Né? Por exemplo, eu sei que você acompanhou, se você puder falar um pouquinho, se não me engano foi você, um caso famoso de poltergeist aqui em Curitiba, que houve, não sei se foi na cidade de Colombo. Colombo. Você poderia falar um pouquinho do poltergeist, até que se foi popularizado pelo filme do Spielberg, aquela coisa, claro que ali existem licenças poéticas, entrou um pouco de demonologia e toda aquela coisa, né? Explica um pouquinho do que viria a ser o poltergeist e fala um pouquinho desse caso que você acompanhou aqui em Curitiba. Então, dentro da fenomenologia da parapsicologia, nós estudamos os fenômenos de conhecimento, que são chamados os extrasensoriais, os fenômenos de interação do ser humano, da mente, com a matéria, que chamamos de psicocinesia, e fenômenos da sobrevivência, né, vida após a morte, né, que nós estudamos. Né, nós não demonstramos, né, mas nós estudamos. Né.
Dentro disso, né, acontece esse fenômeno entre a psicocinesia e a hipótese da sobrevivência. Parece que esse fenômeno ali estava sendo discutido dentro disso. Aconteceu em Colombo, se não me engano foi em 2004, mais ou menos, né, foi que aconteceu. Uma comunidade, né, quer dizer, uma família, né, nos chamou, né, porque estava acontecendo vários tipos de fogo na casa, né? Assim, espontâneos, sem alguém, né? tocar fogo. Sem alguém tocar fogo, né? Não se verificou nenhuma fraude, né? E os bombeiros foram chamados, né? Foram chamados também padres, foram chamados espíritas, foram chamados pastor, né? Quer dizer, uma série de pessoas para tentar ajudar, né? Mas a eficácia nesse caso não aconteceu, né? Nenhum dessas pessoas que tentaram ajudar. Em alguns casos, esses casos são resolvidos dentro dessas instâncias, né? Isso. Daí não conseguiu, por isso que eles foram chamar, né, a parapsicologia, né, dentro lá da própria faculdade espírita, né, que a gente tem um departamento que faz esse tipo de investigação, e nós fomos até o local, foi eu mais uma colega, né, daí fizemos entrevistas, né, sobre as pessoas, quando que aconteceu, com quem que aconteceu, que objetos que marcaram, o que eles acreditavam que era e tudo mais, né, enfim. E nós vimos que no local foi queimado, por exemplo, parede, foi queimado sofá, foi queimado bastante roupas, né? Até a patente ali do banheiro foi queimado também um objeto ali que era uma carteira de trabalho também, né? Enfim, uma série de elementos. E nós tentamos verificar o que esses elementos estariam representando, né? Também essas coisas que foram queimadas, né? E aí a gente verificou que as roupas que foram queimadas eram roupas doadas, né? O sofá também era uma roupa doada, a patente também tinha uma ideia de ter sido doado, né? Não é que as pessoas que doaram tinham alguma energia negativa, né? Não é isso. É que todos esses símbolos, né, estavam apontando numa direção. Estavam apontando numa direção que a condição socioeconômica dessa família, né, era extremamente precária. Certo. E cada vez que eles observavam essa condição, aquilo fazia com que toda a família, né, digamos, entrasse no estado de crise. E uma forma de chamar talvez a atenção, né, da sociedade por o que estava acontecendo, porque eles já tinham feito vários tipos de pedidos e não aconteceu, uma forma de chamar a atenção da sociedade, uma comunicação, seria, né, tipo de forma inconsciente daí dos pesquisadores da família, de provocar o fenômeno, né? Por quê? Por que a gente levantou essa hipótese de que seria a família que estaria provocando? Responsável pelo fenômeno, né, da combustão. Isso, né? Porque as outras esferas, por exemplo, a esfera ali talvez espírita, católica, até mesmo evangélica ali, não deu conta, né? Então a gente levantou a possibilidade de não ser talvez uma coisa extrafísica, né? Entidade, espírito, né? Enfim, né? Nós levamos isso também em consideração. Isso é uma hipótese de trabalho, não a única, né? Mas também levamos. Mas como essas questões estavam sendo já trabalhadas, a gente levantou a hipótese de que isso poderia ser a dinâmica da família que poderia estar provocando isso. E aí nós explicamos isso para eles, né? Explicamos que a atenção toda da família estava concentrada na questão econômica ali, na sobrevivência da família, porque eles estavam vários períodos ali, vários meses, né, sem condições de sobrevivência, né? Inclusive pegava muito fogo no final do dia. No final do dia. Daí a gente perguntou o que acontecia no final do dia e tudo mais, tal. Geralmente quando alguém que ia buscar trabalho voltava e vinha com a notícia que não conseguia trabalho. Olha que coisa. Quer dizer que inconscientemente uma revolta que se exteriorizava sem que eles soubessem, através provocando esses fenômenos. Exato. Essa uma hipótese, né? A hipótese mais forte. A hipótese, por que nós, né, focamos nisso? Primeiro, né, teve essa participação que não teve eficácia, e daí nós focamos na família. E falamos, né, eles eram religiosos, né, tinha uma constituição religiosa católica ali, e nós pedimos se eles poderiam rezar pela própria família.
e rezasse para as pessoas que fossem trabalhar, que fossem, né, direcionar. A gente já tem alguns estudos sobre oração, prece em cima, digamos assim, de pessoas, né, doentes, em que houve uma melhora, né? Então nós trabalhamos dentro disso, pedindo para as pessoas, antes que elas chegassem em casa, que fizessem orações, preces, né, para toda a família, né? E de forma significativa esses fenômenos foram diminuindo. Olha, né? que interessante. Então por isso que a gente achou que a hipótese mais que cabia ao caso era dentro disso, né? Que coisa fantástica. Daí nós não chamamos nesse caso de poltergeist, nós chamamos de RSPK. RSPK, que seria? Psicocinesia recorrente espontânea, ou seja, o causador desses fenômenos é o próprio ser humano. Entendi. A ideia do poltergeist, geist quer dizer espírito, né? Lá do alemão, né? E a outra palavra seria brincalhão. A ideia de espírito brincalhão tende-se a uma hipótese metafísica. Né? Entende? Nesse caso, a hipótese que mais se adaptou ali ao caso foi a da que a família que estaria provocando. Tem alguns casos muito curiosos, principalmente pesquisado pelo Hernani Guimarães Andrade, que levanta-se a hipótese de agentes metafísicos interferindo na realidade física. Certo. Né? O próprio Carlos Alberto Tinoco, também aqui no Paraná, também fez vários tipos de pesquisa também, né? Enfim, mas existem outras formas de se explicar, de explicação. Sempre tem que lembrar que a gente busca verificar se não tem fraude, numa interpretação. Acho que uma das primeiras coisas a eliminar. Então, eliminar são essas mesmo. Né? Reginaldo, a gente está no finalzinho do programa, eu até quero ter a oportunidade de te entrevistar outra vez, mas eu quero que você fale um pouquinho do curso que você coordena na Faculdade Espírita, né? De parapsicologia, e como é que é esse trabalho da parapsicologia ali dentro da faculdade, que é uma coisa que não sei se é inédita, mas são poucas as instituições de ensino superior que abrigam essa área. Então vejam, o nosso curso ali dentro da Faculdade Espírita é um curso tradicional que já tem mais de 30 anos ali, né? E dentro dessa jornada de 30 anos temos dois tipos de curso: o curso livre de qualificação profissional para aquelas pessoas que têm o 2º grau, e tem a pós-graduação. Né, pessoas que já têm graduação que podem, né, fazer uma especialização dentro da parapsicologia com habilitação magistério superior. Né? E o que esse aluno vai aprender? Isso. Ele vai aprender todos os conceitos dos fenômenos para poder diferenciar de outros fenômenos psicológicos, né, também. Ele vai também aprofundar os casos, né, que foram estudados de forma clássica dentro da humanidade mesmo, né? E vai poder também fazer investigação. Por exemplo, ele vai ter técnicas de pesquisar casas assombradas. Hoje a gente tem vários canais fechados. Nós vamos, né? fazer um programa só sobre isso. Que são vários pesquisadores que vão até as casas, registram através de equipamentos eletrônicos, né? Vocês fazem isso no curso? Habilita a pessoa para poder fazer essa investigação. Né? Numa dessa pode ser um aluno, né, fazendo um programa para fora do país, né, com esses colaboradores. Então também ele vai ser habilitado a poder dar aulas e cursos de parapsicologia, mini cursos, workshops, né? Ele fica habilitado, e também para dar aula no ensino superior. Né? Atendimento assim no nível terápico tem alguma possibilidade nesse sentido? Tem. Assim como o psicólogo atende na sua esfera? Isso. Nós temos o trabalho de orientação e aconselhamento em parapsicologia. Então, esse trabalho é um trabalho clínico, né, no sentido que a pessoa que tem, às vezes, esses tipos de experiências, né, ela quer esclarecimento, ela quer entender o que acontece, por que acontece com ela, o que ela faz com esse fenômeno, né, e como que ela consegue administrar essa fenomenologia. Inclusive, alguns aprendem também a usar no dia a dia, né? A ideia, talvez até mesmo, de, entre aspas, é uma área complexa, né? Mas alguns autores falam que é possível treinar, inclusive, né? Então tem essa terminalidade, que é uma terminalidade clínica de atendimento de consultório. A outra terminalidade que, você faz, que eu faço, né, também aqui em Curitiba, tem um consultório onde eu atendo as pessoas, né, toda semana, assim que tem essas experiências, né, e bastante em sonhos. Sonhos é uma área que a gente trabalha bastante, porque a fenomenologia é bem presente, né. Reginaldo, a gente infelizmente tem um tempo limitado, mas nós vamos entrevistá-lo, né, de novo. A gente quer te agradecer muito
Seus dados, seus contatos apareceram aí. Queremos animar vocês que são de Curitiba, e até mesmo que não são de Curitiba, a conhecerem a Faculdade Espírita, o curso de Parapsicologia que o Reginaldo coordena, né? E toda essa área que é riquíssima e que está aí para nos esclarecer, está aí para desvendar um pouquinho do mistério que está ao nosso redor. Reginaldo, obrigado pela tua Obrigado, Jamil, também participação. Fico à disposição. É sempre uma honra, né, trocar conversas contigo, né, e poder ter essa oportunidade de divulgar os conhecimentos da parapsicologia. Gratidão, Reginaldo. E a vocês todos que nos acompanham, não se esqueçam de curtir o nosso canal nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, porque você vai acompanhar toda semana programas inéditos. Deixe sua opinião ali no feed, nos campos, onde você pode manifestar sua opinião, sugira pautas, critique, dê a sua contribuição para o programa Realidade Fantástica, programa que tem um certo ineditismo em termos de Brasil, porque procura popularizar toda essa fenomenologia e essas teorias do ocultismo, do esoterismo, da metapsíquica, das paraciências, de uma forma um pouco mais fundamentada. Não se esqueça do nosso e-mail também, que está aparecendo aí para você. Você pode se comunicar através do e-mail. E lembre-se, o mistério está entre nós.